É quase inacreditável que os eleitores dos Estados Unidos tenham escolhido um novo presidente que é um homem declaradamente machista, racista e condenado em 34 acusações. A reeleição de Donald Trump é um golpe duríssimo no que a gente entende como democracia no mundo moderno. Para entender esse futuro incerto, o ICL lançou uma nova série original, Ameaça Global: Os Perigos da Nova Era Trump. Vem participar do lançamento oficial com a exibição do primeiro capítulo da série no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Eu estarei lá ao vivo com Eduardo Moreira e outros convidados para um debate essencial para a gente entender o que está acontecendo. Muito bem, pessoal. Segunda-feira, 9 de dezembro, 7h02 da manhã, estamos ao vivo, começando o Desperta ICL de hoje, segunda-feira. Muito bom dia, senhor Gabriel. Tudo bem por aí? Tá com frio, Gabriel? Tá com frio, né, Gabriel? Só um pouquinho. Apareceu um frio inesperado aí. Muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que já está chegando por aí, muito obrigado para quem já está nos acompanhando pelas redes sociais, estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Instagram e no Facebook também, claro, principalmente nos nossos canais. Lá no YouTube você pode acompanhar este programa no canal do Leandro Demore, no canal do Eduardo Moreira e também no canal do ICL Notícias. Muito obrigado para quem nos acompanha pela TV aberta e pelo rádio. Estamos ao vivo em 3 emissoras de televisão. Em Salvador, na Bahia, na TV Quirimurê, em Porto Alegre pela Pop TV, em São Paulo pela TVT. Se você quiser ouvir este programa no Bom e Velho Radinho, também 3 emissoras de rádio em São Paulo. Você pode sintonizar aí, principalmente bom dia para o pessoal que está nos acompanhando no trânsito em São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, pela Rádio Heliópolis e também pela Rádio Cantareira. Se você já está chegando no nosso chat, muito obrigado pela companhia de todo mundo por aí. Vai assinando nossos canais no YouTube, que é de graça, vai ativando o sininho, vai deixando seu like, principalmente vá compartilhando o nosso programa. E amanhã, né, Gabriel, teremos a estreia da nossa mais nova série original do ICL sobre a era Trump. A Heloísa Vilela esteve nos Estados Unidos para acompanhar a eleição do Donald, né, do Pato Donald, não é mesmo? Eleito lá nos Estados Unidos, toma posse no ano que vem, e fizemos lá uma série de entrevistas e reportagens para publicar, para lançar, na verdade, amanhã a nossa série exclusiva sobre essa nova era Trump nos Estados Unidos e o que impacta, né, claro, na política global e principalmente no Brasil, na nossa realidade aqui. Se você quiser assistir essa série exclusiva amanhã às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo, gratuito, só no ICL, você pode fazer garantir o seu assento virtual no despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, é só colocar o seu e-mail, clicar no botãozinho, né, Gabriel, e tá resolvido, né? Amanhã às 8 horas da noite, de graça, hein? De graça, como sempre aqui no ICL, a gente vai fazer o lançamento dessa nova série. Muito obrigado também. Aliás, queria mandar um abraço pro pessoal que ontem em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, foi no show do Nando Reis. Galera que me encontrou lá, veio dar abraço, tirar foto, aquela coisa toda. Muito obrigado a toda a comunidade de Passo Fundo que acompanha o ICL. São muitas pessoas, né, Gabriel? Muitas vezes a gente fala de algumas cidades que o pessoal fala: ih, mas não tem ninguém lá que acompanha o ICL, todo mundo é não sei o quê. Não é assim que a coisa funciona, muito pelo contrário, tem muita gente que acompanha o programa aqui. Então um abraço, um beijo para toda a galera que estava no show ontem. Aliás, um showzaço para variar, o show do Nando Reis. Um abraço pro William também, que é produtor do Nando Reis, que recebeu a gente lá. Um grande beijo, abraço pro Nando também, recebeu a minha e a minha família ontem lá. Batemos um papo antes do show, lá na hora da passagem de som. Um abraço e um beijo para toda a banda, para toda a equipe técnica. Parabéns pela organização do show de ontem. Domingueira encerrando com um belo espetáculo, né? O Nando Reis é um cara que sempre entrega um negócio espetacular no show. Tá lançando um disco novo, aliás, ganhei de presente ontem, Gabriel, uma caixa deste tamanho com 4 discos de vinil, coisa mais linda do mundo. Estrela Misteriosa, que é o último lançamento do Nando aí, né, nadando na contracorrente do mercado fonográfico, né. Hoje em dia todo mundo lança uma música no Spotify a cada 2 meses, uma música de 2 minutos e 12 segundos, mais ou menos, né, Gabriel? Começa já com o refrão, aí tem uma encheção de linguiça, e depois um refrão de novo, e acabou, né? O Nando foi lá e lançou um disco quádruplo, um vinil quádruplo, lindo, maravilhoso. A gente recebeu de presente ontem, então muito obrigado pela recepção e parabéns pelo show, toda a banda. Aliás, essa turnê do Nando, para quem não sabe, quem tá tocando com ele é o Peter Buck, o guitarrista do R.E.M. Estava em Passo Fundo ontem, Gabriel. O guitarrista do R.E.M. pisou em Passo Fundo ontem, fez um showzaço.
Aliás, no Rio Grande do Sul todo, né, o pessoal rodou aí, parece que 6 cidades, Porto Alegre, Caxias, Novo Hamburgo, Pelotas, deu uma girada boa aí, fazendo uma mini turnê aí pelo Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela recepção de ontem, foi muito legal, o show foi maravilhoso. Vamos lá, gente, temos muita coisa aqui no programa de hoje, claro, nesta segunda-feira, né? Vamos começar com notícias do clima, já o ano terminando lá, então o laboratório, Observatório Europeu Copérnicos calculou já que 2024 é já considerado o ano mais quente da história da humanidade, desde que se consegue fazer as medições aí, principalmente na era pré-industrial, como se chama. Com a confirmação de que novembro foi o mês mais quente, com as temperaturas mais escaldantes, agora já é dado por certo que 2024 será o ano mais quente da história da humanidade, segundo o Observatório Copérnicos da União Europeia. Desde o começo do segundo semestre, os cientistas europeus já vinham chamando atenção para a alta probabilidade de que o recorde global de temperaturas já estabelecido em 2023, portanto, ano passado já tinha sido o ano mais quente já registrado, seria batido, fosse superado este ano e, de fato, superou. Embora fosse bastante improvável, ainda era matematicamente possível evitar esse cenário se os termômetros registrassem valores bem abaixo do que os anteriores nos últimos meses de 2024. Os dados revelados nesta madrugada de segunda mostram, porém, que isso não aconteceu. De janeiro a novembro deste ano, as temperaturas médias globais ficaram 0,72% acima da média de 91 a 2020, o maior valor já registrado para este intervalo. E superou, como a gente já falou aqui, até mesmo 2023. O mês passado foi o segundo novembro mais quente da história, atrás apenas de novembro do ano passado. A temperatura global média da superfície do ar foi de 14,10 graus, o que representa 1,62 acima do nível pré-industrial. Os valores relativos ao período de 1850 até 1900, antes, portanto, da Revolução Industrial e dos efeitos do aquecimento potencializado pela emissão em larga escala de gases do efeito estufa, são considerados pelos pesquisadores o padrão para avaliar as mudanças da temperatura no planeta. Novembro de 2024 foi o 16º mês em um período de 17 meses em que a temperatura média global da superfície do ar superou 1,5 grau de diferença em relação aos níveis pré-industriais. Esse valor é considerado pelos cientistas como limite para evitar as piores consequências do aquecimento global e é também a meta preferencial pactuada pelo Acordo de Paris de 2005, que em tese em 2030 deveria estar reorganizando a temperatura aí com as emissões dos gases baixando. A gente já mostrou esse ano aqui várias reportagens mostrando que isso de fato não está acontecendo. Uma investigação que foi tocada lá pelo jornal inglês The Guardian mostrou que, aliás, alguns setores da economia, principalmente algumas indústrias especificamente, que tinham feito um compromisso de baixar a emissão, na verdade, ou estão estagnadas ou aumentaram a emissão, principalmente no pós-pandemia, porque começaram a bombar o chaminézinho para vender coisa arada, né? E aí a gente está olhando para um futuro que não parece muito bom nessa seara nos próximos anos aí, principalmente, aliás, isso é importante para a nossa série documental de amanhã sobre o Trump, né? Às 8 horas da noite, que a gente vai exibir aqui no ICL, porque o Pato Donald lá vai fazer possivelmente o que fez no seu primeiro mandato, vai tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, ou seja, vai liberar as indústrias dos Estados Unidos para que continuem poluindo sem as metas que foram acordadas para a redução desses gases. Com os dados do Copérnicos para o penúltimo mês do ano, podemos agora confirmar com virtual certeza que esse será o ano mais quente da história. Isso não significa que o Acordo de Paris foi violado, mas enfatiza que a ação climática ambiciosa é mais urgente do que nunca, de Samantha Burgess, diretora adjunta do Serviço de Mudanças Climáticas do Observatório Copérnicos. No fim de outubro, um relatório do Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente afirmou que ainda é tecnicamente possível limitar o aquecimento global a 1,5 grau, mas que essa missão é cada vez mais difícil. O Acordo de Paris prevê que até o final desse primeiro período, né, as temperaturas deveriam aumentar no máximo 1,5. Então não é nem que deveriam diminuir, é que deveriam aumentar no máximo 1,5 grau, e isso parece cada vez mais distante, ainda mais com a eleição lá nos Estados Unidos.
Segundo novembro mais quente da história reforça a emergência climática, reporta hoje aqui o UOL. Novembro de 2024 foi o segundo mês mais quente da história, com temperatura média global de 14,10 graus. Está apenas atrás do novembro de 2023, indica o Copérnicos. O agro brasileiro deveria ser o mais preocupado com o clima, diz uma cientista ouvida pelo UOL aqui, que foi perseguida pelas suas opiniões e pela sua ciência também. Para Luciana Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e uma das principais cientistas brasileiras, o agronegócio deveria ser o primeiro interessado em entender as questões climáticas. Disse ela, o que vai ser do agro com as secas severas, com mais eventos extremos que destroem completamente as produções? Estamos entrando em um cenário de muito mais prejuízo, relatou aqui em entrevista para o ECOA, um site do UOL. Em setembro, Gatti virou alvo de ataques do setor durante os incêndios em São Paulo por mencionar a prática antiga de usar o fogo para limpar os canaviais antes da colheita. Ela também criticou a decisão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de indenizar proprietários antes das investigações serem finalizadas. Quem acha que a gente está falando contra a agricultura é por ignorância, porque a agricultura será a primeira a falir, disse a Luciana Gatti nessa entrevista. Não foi a primeira vez que ela virou notícia. Em 2021, ela foi a principal autora de um artigo científico publicado na revista Nature sobre as emissões de CO2 na Amazônia. Sua pesquisa revelou que a Amazônia já emite mais carbono do que absorve, ameaçando seu papel de sumidouro de carbono essencial para o equilíbrio climático global. Para a cientista, o que o governo deveria fazer é possibilitar o diálogo entre ciência e empresários do agro para uma agricultura sustentável. Disse ela, eu não estou falando nem do ponto de vista da emissão, mas de manter a produção de alimentos nessa situação de mudanças climáticas. Já passou da hora de termos essa conversa. Luciana acredita que precisamos de um plano de sobrevivência envolvendo desmatamento zero, restauração florestal acima do exigido pelo Código Florestal e redução do rebanho bovino. Se não entendermos o que estamos fazendo de errado, não teremos chance, disse a pesquisadora. O gado criado na Amazônia deveria ser exclusivamente para o consumo da população da Amazônia, disse a cientista que parou de comer carne vermelha quando entendeu o impacto da pecuária na devastação do bioma. A entrevista completa está lá no UOL, publicada, está na capa do UOL hoje, aliás. Na semana passada nós trouxemos uma reportagem aqui, um levantamento feito pelo Instituto de Ciência Serra Pilheira, com base nos dados oficiais, nos dados de mapas, nos dados do MAP Biomas, nos dados do IBGE, fez um cruzamento de vários dados, mostrando que as chuvas, que são importantíssimas para o agro no Brasil, principalmente para o centro-oeste, são geradas, claro, na Amazônia, o que já sabíamos, e graças principalmente às áreas indígenas demarcadas, porque nas áreas indígenas demarcadas, como nós já mostramos esse ano aqui, aliás, com base no monitoramento oficial, é onde menos tem incêndio florestal e é onde menos tem desmatamento. Com a conservação a gente consegue manter a umidade, essa umidade acaba gerando as chuvas e pelos nossos queridos e amados rios voadores, assim também conhecidos, essas chuvas acabam indo mais para essas regiões onde praticamente já não há mais floresta, mas há agricultura de modo intenso. Então é como ela falou aqui, o pessoal do agro deveria estar preocupado com isso, mas por ideologia, por burrice, por teimosia, por orgulho, por ganância, acaba olhando para o outro lado. Vocês se preparem aí, porque muita gente gosta muito de herança, aí nesse ponto, né? Amam herança, né? Já herdou e vai passar para frente. Podem estar deixando para os seus descendentes aí áreas desertas, no fim das contas, onde não chove, onde você não vai poder plantar a sua sojinha, tá? Então eu já falei aqui, já passou da hora desse grande agro do Brasil aí acordar, porque isso aí não vai dar bom e o primeiro setor a ser afetado vai ser esse, como a ciência já vem mostrando, né? Militares golpistas receberam mais de 2 milhões em indenizações com a ajuda de Bolsonaro. Que beleza, né? Será que vão fazer vídeo sobre isso também, chamando a gente de vagabundo? Será? Vamos ver, né? A Marinha já fez o seu, né? Militares de alta patente indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado receberam indenizações consideráveis com a ajuda de Jair Bolsonaro. Segundo dados do portal Transparência, divulgados neste domingo pela coluna do Laulo Jardim, lá no jornal O Globo, militares da ativa foram beneficiados com mais de 2 milhões após o ex-presidente Bolsonaro alterar as regras da aposentadoria. Ao menos 5 militares da trama golpista ganharam muito dinheiro nos últimos anos com essas mudanças.
O general Mário Fernandes, preso recentemente pela PF por supostamente ter elaborado um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, recebeu nada menos, Gabriel, do que R$421 mil em indenizações. Foram 262 mil pagos ao militar em agosto de 2020, ou seja, enquanto estava todo mundo se ferrando na pandemia, o Mário Fernandes, indiciado aí por golpismo, estava recebendo 260 milha na conta, né? Que beleza, né? Não foi ruim a pandemia para a pessoa, né? Por ter ido para a reserva, e mais 160 mil reais em junho de 2021 em verbas indenizatórias. O almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que também foi indiciado por tentativa de golpe, por sua vez, recebeu 364 mil reais em verbas indenizatórias no processo de sair da ativa para a reserva. Já o Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice do Bolsonaro em 22, recebeu 926 mil reais em indenizações, salários e férias. Braga Neto teria sido, segundo a PF, responsável por aprovar plano golpista para assassinar autoridades. A revista Fórum aqui traz a lista da galerinha, né? Então, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, recebeu 300 pau. O Estevão Teófilo, né? Toda essa galera aqui envolvida em golpe, tá? Recebeu 776 mil reais. Coronel Cleverson Magalhães, quase 300 pau, e Carlos Giovanni Passini, 222 mil reais. Essa é a galera que bateu palma pro vídeo da Marinha chamando a população civil do Brasil de vagabunda. Vocês lembram do vídeo, né? A gente mostrou o vídeo aqui. A Marinha tá lá na guerra, né, Gabriel? Tá lá combatendo as toninhas, né? Pra quem não sabe, coloca aí Brasil Guerra Toninhas no Google. Eu não vou contar essa história, eu vou deixar só o spoiler, vocês coloquem. A grande batalha da Marinha Brasileira no século XX foi matar peixe, Gabriel, tá? Foi matar peixe. Estavam indo lá com os navios de guerra, achando que era submarino, né? Achando que era submarino alemão, sei lá o quê. Olha só, o Hitler tá dirigindo um submarino. E forem atacar os bichos, velho. Mataram as toninhas, cara. Eu não tô brincando, não, tô falando sério, tá? Privilégios, vem pra Marinha, disse a Toninha. Privilégios, vai matar a Toninha, né? E aí, pra isso, tá recebendo essa bolada toda aqui. Isso aqui, o nome disso é mamata. Mamata. Pra fazer o quê? Pra ficar batendo ponto em quartel, brincando de marcha soldado, né? É claro que tem um trabalho importante feito pelas Forças Armadas do Brasil em alguns momentos da história, né, nas nossas fronteiras, na Amazônia, muitas vezes se envolvem lá para ajudar a combater o narcotráfico, garimpo ilegal, aquela coisa toda, mas no geral essa galera aqui, gente, assim, trabalhar mesmo assim, Gabriel, é meio pouco, né? É meio pouco. A matéria completa tá lá na revistaforum.com.br. Reportagem do Globo, publicada hoje sobre evangélicos na Câmara. Evangélicos se dividem em eleição de novo líder da bancada do Congresso. Após semanas de discordância na frente parlamentar evangélica sobre quem será o próximo presidente, o cenário será decidido na próxima quarta-feira. Ao contrário de escolhas passadas, quando o consenso foi construído com antecedência, a bancada passa por um momento de divisão. De um lado está o deputado federal Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, que ganha força com a conquista de mais apoios, mas enfrenta resistência por causa de sua proximidade com o governo federal. Esse grupo se organiza ao redor de Gilberto Nascimento, do PSD, partido do Kassab, lá de São Paulo, que é apoiado pelo Silas Malafaia. Se tivermos que ir ao voto, vamos ao voto. Isso não quer dizer que estamos rachados, é legítimo, disse o Tony de Paula, que foi articulador junto aos evangélicos na campanha de Eduardo Paes no Rio e se aproximou de Lula, mesmo com passado ligado ao bolsonarismo. Deu uma entrevista nos últimos tempos aí, né, ou fez um vídeo, não lembro o que era exatamente, falando que se arrependeu de aderir ao bolsonarismo, que não sabia que era aquela maluquice toda e tal, não sei o quê, que Jesus não ia apoiar essas ideias e tal, né, deu um 180 aí, né, deu um cavalo de pau o Tony de Paula. E isso, claro, está causando aí celeumas nessa bancada evangélica, que é, aliás, muito diversa, viu, gente? A bancada, eu ia falar cambada evangélica, perdão, tá? Não foi sem querer. A bancada evangélica é muito diversa
Aliás, ela não é só evangélica, ela tem líderes religiosos lá também, católicos, apostólicos, romanos, né? Ela não é só evangélica e ela não é tão homogênea como a gente pensa. Não é só aquele evangélico que você está imaginando que apoiou o Bolsonaro e tal. Ela é diversa de fato, tá? Então, agora essas coisas começam a aparecer mais para a eleição dessa presidência, né, da frente. A frente escolhe um novo presidente a cada 2 anos, usualmente na primeira semana de fevereiro. Neste ano, contudo, os líderes resolveram antecipar o anúncio de quem será o presidente para o biênio 25-26. Até hoje, a bancada nunca colocou a decisão em votação e se orgulha por escolher os nomes de consenso. Neste contexto, Ottoni conquistou apoios consideráveis, considerados chaves, dos 3 principais caciques. Em 23, sem unanimidade, Ottoni de Paula se retirou da corrida em um acordo da presidência alternada que foi costurado entre Eli Borges, Silas Câmara, lá na Câmara dos Deputados, né? Por esse motivo, ele tem ao seu lado os 2 dirigentes que representam posições internas distintas. Silas Câmara é mais próximo de Cezinha da Madureira, outra figura que está há anos na frente e tem importantes interlocuções nas decisões, e o Eli Borges é mais ideológico, por assim dizer, e próximo ao bolsonarismo, o que contribui para uma menor resistência de Ottoni de Paula com esta ala. Vamos lá para as notícias internacionais, né, muito quentes no final de semana aí. Sírios comemoram a queda do governo de Bashar al-Assad, que fugiu para a Rússia. Estamos aqui no iclnoticias.com.br, o site de notícias do ICL. Se você não sabe, né, já acessa lá e coloca nos seus favoritos. Multidões de sírios comemoraram neste domingo a queda do presidente Bashar al-Assad, deposto por uma ofensiva relâmpago de grupos rebeldes liderados por islamitas, que pôs fim a mais de meio século de governo da dinastia fundada pelo pai do Assad. Al-Assad, que liderou a Síria com mão de ferro desde que chegou ao poder há 24 anos, renunciou e deixou o país, disse a Rússia, seu principal aliado, que lhe concedeu asilo, informaram as agências RIA Novosti e TASS, né? Essa TASS é a agência estatal russa. A luxuosa casa do líder Assad, que sucedeu seu pai, que governou o país de 71 a 2000, o pai dele governou o país de 1971 a 2000, faleceu e o Bashar al-Assad tomou conta desde então. O fato curioso é que não era para ser ele, né? Era para ser o irmão mais velho do Bashar al-Assad, que acabou morrendo num acidente de carro. O Bashar al-Assad era uma figura nada ligada à política, médico, oftalmologista, se eu não me engano, e tinha até um consultório em Londres, nem morava lá, né? Morava em Londres, atendia seus pacientes lá, aquela coisa toda. E aí, quando o irmão mais velho faleceu no acidente de carro, o pai demandou que ele voltasse para o país. E aí, com a morte do pai, ele assumiu. Nos primeiros anos, tinha uma expectativa até da União Europeia e dos aliados e tal, da Liga Árabe, aquela coisa toda, que ele faria um governo reformista lá, né? Um governo que seria democrático e com eleições livres, com aceitação de grupos étnicos e religiosos dos mais variados tipos ali, né? Você tem várias fragmentações ali naquela região, né? Mas com a implosão aí de várias dinastias desses ditadores durante a Primavera Árabe, a gente teve o exemplo mais clássico lá na Líbia, né? Com Muammar Gaddafi, o Assad começou a fechar o regime e fazer um combate interno, muita repressão, muitos assassinatos, prisões ilegais, tortura, tudo isso com o apoio da Rússia, né? Então acabou fechando o regime de uma forma bastante brutal e aí isso foi o quadro que a gente viu até esse final de semana. 10, 12 dias atrás começou uma ofensiva de vários grupos rebeldes organizados que já estavam atuando no território há muitos anos e conseguiram entrar em várias cidades importantes, até que nesse final de semana foi anunciada a fuga do Assad. O Assad entrou num avião antes que o aeroporto de Damasco fosse completamente tomado e desapareceu e depois apareceu em solo russo. Dezenas de pessoas saíram às ruas para celebrar a queda do governo. Imagens mostram pessoas derrubando e pisoteando estátuas de Hafez al-Assad, o pai do Bashar al-Assad. A Síria é nossa, não da família Assad, gritaram combatentes nas ruas de Damasco. Na Praça dos Omíadas era possível ouvir tiros como sinal de alegria. Tiros para cima, né? Posso imaginar. Os insurgentes derrubaram al-Assad por uma ofensiva e uma blitzkrieg lançada na província de Idlib, no noroeste do país,
em 27 de novembro. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma ONG com sede no Reino Unido que monitora o conflito, estima que pelo menos 910 pessoas, incluindo 138 civis, morreram nessa semana de ofensiva. A violência também deslocou 370 mil pessoas, segundo a ONU, em um país que sofreu uma sangrenta guerra civil provocada pela repressão de grandes manifestações em 2011, manifestações chamadas de pró-democracia. De fato, muitos manifestantes pró-democracia foram às ruas na Primavera Árabe, mas também não, né? O cenário é muito mais complexo do que isso. Esse grupo principal que conseguiu tomar o poder agora é um grupo que era até pouco tempo atrás ligado à Al-Qaeda, não é uma galera democrata, por assim dizer. O seu principal líder vem se afastando do seu passado extremista, vem se colocando mais como um líder na tentativa de ser um líder pró-democracia, secular, tá ladeado inclusive de lideranças cristãs, que são minorias no país, que sempre foram muito massacradas também, né? Você tem uma relação com os curdos lá também, tem uma relação com a Turquia também, é super complexo e agora colocou o país também num limbo. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer a partir de agora lá na Síria. A gente viu o que aconteceu na Primavera Árabe, né? Muitos lugares tiveram um futuro bastante complicado depois da queda desses ditadores que estavam lá durante anos, apoiados pelo assim chamado Ocidente. Eu não canso de falar isso aqui, né? Eu sempre lembro uma história, no período que eu morei na Itália, 2010, se eu não me engano, o Gaddafi foi recebido com honras de chefe de Estado na Itália, né? Eu fui até cobrir como jornalista naquele momento. Teve uma visita primeiro do Lula ao Berlusconi e depois nessa mesma época teve algumas cúpulas lá. A Itália estava recebendo cúpula lá do G8, recebendo vários líderes e tal. Recebeu o Gaddafi. O Gaddafi, ele não ficava em hotéis, ele foi recebido em Roma. Ele teve autorização do governo para montar imensas tendas. Para quem já foi em Roma vai saber do que eu estou falando, lá no Circo Máximo, que fica próximo ali do Coliseu, né? Que era um antigo velódromo para corrida de bigas e tal, né? Hoje é um lugar de visitação histórico, não tem muita coisa lá, é meio que um descampado, mas ainda tem o desenho original. O Gaddafi montou lá suas tendas, levou lá a sua galera toda, ficou lá. E eu, coincidentemente, aquelas coisas malucas, cruzei com o Gaddafi, Gabriel, na rua. Eu estava saindo de um hotel, tinha ido entrevistar o Lula tinha ido visitar o Berlusconi, se eu não me engano isso foi 2009 ou 2010. 2010. E aí eu tava saindo pela rua e vi um monte de gente armada com umas armas pesadas assim, caminhando por Roma, o que não é nada comum, né? Não é como no Rio de Janeiro ou alguns outros lugares, você fica vendo a polícia com um fuzil em carro apontando para cima, né? É um negócio, né, que parece milícia mesmo, né? Em Roma não é comum você ver isso, né? E aí fiquei olhando e falei, cara, o que tá acontecendo aqui? E quando eu olho, tá o Gaddafi caminhando. Lá perto da escadaria na Piazza de Espanha, que tem uma escadaria enorme, que é um lugar mega turístico também, tá o Gaddafi lá com um roupão brancão assim, com a sua túnica, dando uma banda a pé por Roma, né? Então, recebido com honras de chefe de Estado pelos europeus, todos nessa época. Um ano depois, esses mesmos europeus estavam mandando a aviação lá para bombardear e para pegar o Gaddafi e para matar ele, né? Então, não confie nessa gente também, tá? Os democratas. Não confie nesses democratas também, né? ONG relata bombardeios israelenses contra depósitos de armas no leste da Síria. O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou neste domingo uma série de bombardeios israelenses no leste da Síria, destacando que a frequência dos ataques subiu após a queda do Assad. Israel realizou bombardeios aéreos contra depósitos de armas e posições pertencentes ao regime deposto e a grupos apoiados pelo Irã na província de Deir ez-Zor, afirmou a AFP, o observatório. O observatório apontou que os ataques a esses alvos aumentaram desde que Assad fugiu do país, após os rebeldes tomarem a capital Damasco. A Aliança Rebelde Síria, liderada por grupos islamistas, anunciou neste domingo que tomou o controle da capital. Israel também, ontem eu estava lendo na imprensa internacional, tomou o controle territorial também de uma, chama de buffer zone, se eu não me engano, né? De uma zona que fica na fronteira entre países, que são aquelas zonas cinzas, né? Que você tem ali um armistício naquela zona, então ninguém pode ocupar
aquele território, na fronteira entre um país e outro. Israel, ontem a imprensa internacional estava ocupando essa área também. Israel, que ontem também, através do Benjamin Netanyahu, deu graças a Deus que o regime Assad acabou, né? E aí, só para registrar, por outras vias aqui também, porque não adianta, o futuro chega em algum momento, né? A depender do que acontecer na Síria agora, e eu espero que de fato se torne um país melhor do que era até então, né? Que se organize, que organize toda a população que mora lá com a sua diversidade, que tenha aí representatividade popular de fato, aquela coisa toda que a gente espera para todos os países. Mas tem uma chance também da coisa não ser tão cor-de-rosa assim, porque os grupos que estão tomando poder lá, no geral, também não são cor-de-rosa. Alguns deles, inclusive, são classificados como grupos terroristas. E aí, por vias diretas e indiretas, Israel está fomentando grupos que são considerados, pela assim chamada comunidade internacional, terroristas. Então, se depois esses grupos eventualmente se voltarem contra Israel, a gente tem aqui o programa gravado para mostrar também que a coisa funciona assim, né? Aí depois alegam que tem o direito de se defender, que isso e aquilo, que nunca apoiou. Não, Israel está de vários modos fortalecendo esses grupos, né? O tal do Ocidente também. O tal do Ocidente também. Com isso não estou dizendo que o Bashar al-Assad também é cor-de-rosa, estou mostrando que a coisa é complexa, tá? Itamaraty orienta brasileiros a deixar a Síria após queda do presidente. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma nota na tarde de sábado informando que acompanha a escala de violência na Síria, orienta os brasileiros que moram no país a procurar a embaixada brasileira em Damasco. O governo de Damasco, o primeiro-ministro lá, não caiu. Isso foi informado pelos rebeldes que tomaram o poder, falaram que o governo permanece e eles vão de algum modo agora tentar negociar, né, uma transição de poder ali pacífica, na medida que eu imagino que seja possível lá. Então não caiu toda a burocracia do Estado e foi tomada por esses novos grupos. A burocracia do Estado permanece, só o Assad que vazou, né? O Itamaraty insta a todos os nacionais que se encontram no país e que busquem sair da Síria. O país do Oriente Médio vive uma guerra civil desde 2011. A nota do Itamaraty, na íntegra, está publicada lá no iclnoticias.com.br. Uma cobertura completa para quem quiser saber todos os meandros, né, ou com bastante complexidade aí, com muita coisa publicada nesse final de semana. Sugestão, vá lá para a BBC News Brasil, o site que melhor está cobrindo isso em português, tem muita coisa lá, desde as reportagens sobre a guerra, como as análises que a BBC costuma fazer em relação ao possível futuro do país a partir de agora. Na imprensa internacional, claro, esse é o grande destaque, né? Esse é um grande tema internacional para os jornais. Essa aqui é a capa do New York Times. Essas imagens aqui são imagens das pessoas entrando no palácio, né? Essas imagens circularam com bastante intensidade aí. Esse aqui é o palácio que era ocupado pelo Assad lá em Damasco. Aqui fotos do Assad espalhados pelo chão, né? As pessoas entraram, estavam aparentemente tirando vários móveis de lá, arrancando fotografias, várias estátuas que estavam na capital, principalmente estátuas do pai do Bashar al-Assad, foram derrubadas e destruídas, né? Aquelas imagens que a gente já viu várias vezes que acontecem nesse tipo de situação, né? Aí as imagens, isso aqui é de fato no salão de entrada lá do palácio, né? Um dos lugares mais blindados do país até dias atrás. Lá no jornal inglês The Guardian, também, claro. O The Guardian, aliás, é um dos meios de comunicação, talvez o que mais bem cobre esse tipo de conflito, principalmente em loco. É um dos poucos veículos que ainda manda repórteres para esses lugares e tem repórteres nesses lugares também. Então eu sugiro para quem tem alguma familiaridade com inglês que consuma aí a cobertura também do The Guardian. Se não tiver também, você pode colocar, você sabe, né? Você pega o link, coloca no Google Tradutor, ele traduz a página inteira para você, dá para ler numa boa lá, né? Destaque também lá no jornal italiano La Repubblica, né?
com os destaques locais, mas também, claro, o destaque internacional. E aqui o La Repubblica se coloca essa grande questão, porque a Itália de fato foi muito próxima da Líbia, né? Durante os anos do Gaddafi, a Itália que, aliás, ocupou a Líbia durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Mussolini fez umas aventuras lá no norte da África, né? Querendo retomar a ideia do Império Romano, né? Todo mundo que quer, todo vagabundo diz que o passado era melhor e que tem essas ideias, né? A gente já viu isso aí em tudo que é lugar, né? O Mussolini também tinha essa ideia, né? Que tinha que retomar Roma, o Império Romano, não sei o quê. Foi lá brincar de explorador no norte da África, tomou de fato alguns lugares, depois tomou uma ruim, o Hitler teve que ajudar ele lá, mandar uns soldados para ajudar ele lá, não adiantou nada, logo perdeu os territórios e teve que botar o rabo no meio das pernas e voltar para a Itália, né? Então, os jornais italianos são muito atentos ao que acontece na Líbia e fazem essa comparação, né? Quando cai um ditador, essa aqui é a manchete principal da análise do La Repubblica hoje, a Síria pode se tornar uma outra Líbia? O que pode acontecer agora? Essa é a pergunta que o La Repubblica se faz na sua capa hoje. Corriere della Sera também tem uma questão local, né? Uma explosão que aconteceu lá em Firenze, né? Num depósito da Eni, que é uma petroleira, mas as grandes questões internacionais estão aqui, né? O que acontece agora com a Síria, qual o futuro depois da revolta, o que fará Donald Trump, todos os cenários colocados aqui pelos analistas também do Corriere della Sera. Destaque também lá no jornal Le Monde Diplomatique, aqui está uma foto do Assad com o Putin, né, que foi recebido lá na Rússia, possivelmente não sairá de lá tão cedo, talvez não saia de lá durante a sua vida, né, nunca mais. No El País também, aqui fazendo um foco na tomada da capital e nos refugiados que aguardam na fronteira turca para regressar ao país. Muitas pessoas fugiram do país ao longo dessas décadas, a imensa maioria delas, por uma questão regional, está na Turquia. Agora muitos deles estão querendo retornar ao país, então muito possivelmente nas próximas semanas a gente vai ter uma volta em massa de pessoas que tinham fugido do regime Assad. Muito bem, vamos lá rapidamente, só queria mostrar uma coisa curiosa para vocês. Tem um site chamado Bloomberg Linha, que é um site publicado em português também, né? bloomberglinea.com.br, que faz cobertura da área de economia, né? E hoje tem um destaque lá mostrando o seguinte, olha só, isso aqui seria um bom tema para a gente ficar horas debatendo, infelizmente, obviamente não vai dar tempo, eu vou só dar a dica aqui para vocês ficarem um pouco cientes do que está acontecendo no mundo de hoje, um mundo que a gente fala muito em conflito, em refugiados, em massacre, em genocídio, em aumento de pobreza, em aumento da diferença entre super ricos e o resto, a absoluta contraofensiva da galera que tem muita grana quando você fala em cobrar mais impostos, em acabar com o paraíso fiscal, em taxar os super ricos. Olha só o que traz a Bloomberg Linha hoje. Claro que não é a notícia com um viés crítico. A notícia mostra uma possibilidade de negócios para quem quer gerir esse dinheiro, tá? Eu vou ler aqui como a notícia foi dada, mas os números são importantes. Presta atenção nisso aqui. Heranças nos Estados Unidos. Estados Unidos se preparam para a maior sucessão de riqueza da sua história. 105 trilhões de dólares, eu vou repetir. Não é bilhão, tá? A gente já tá escapando do bilhão já. A gente levou décadas, né, o Gabriel? Era tudo milionário, quem quer ser milionário, quem quer ficar milionário. Aí agora já milionário já não dá mais. Milionário já é muito pouco, é bilionário. Mas agora aqui a gente está falando de trilhão, tá? Nos próximos 25 anos, os super ricos dos Estados Unidos vão passar para os seus herdeiros 105 trilhões de dólares por herança. Isso aqui é a meritocracia, Gabriel, do espermatozoide vencedor, né?
O mérito da pessoa foi ter vencido a corrida. Esse é o mérito. Esse aqui, atenção, pessoal da meritocracia. Acorda, pessoal da meritocracia. Você que defende a meritocracia tem que ficar muito bravo com isso aqui. Tem que ficar. Ou não. Ou tem alguma meritocracia em nascer herdeiro. Não me parece, né? A maior transferência de riqueza entre gerações da história dos Estados Unidos está prestes a começar a ocorrer, concentrado em uma parcela da população, o que evidencia o aumento das oportunidades para gestores e profissionais que atuam com sucessão e planejamento patrimonial. Como eu falei, o foco da notícia é mostrar que tem um mercado aí para ser explorado, né? Olha só, a projeção é que 105 trilhões de dólares sejam transferidos das gerações mais velhas para as seguintes nos próximos 25 anos. O valor equivale a todo o PIB do mundo em 2023. Eu vou repetir porque parece maluquice, tá? Nos próximos 25 anos, pessoinhas, não peçonhas, né, Gabriel? Pessoinhas mais velhas, endinheiradas, só nos Estados Unidos, vão passar para os seus herdeiros o equivalente ao PIB mundial no ano passado, tá? A valorização acentuada do mercado de ações e do preço das residências, ou seja, porque essas pessoas detêm muito dinheiro no mercado de capitais e são mega especuladores imobiliários. Se o preço das casas sobe, você não consegue comprar a sua casa. Mas essa galera fica cada vez mais rica a ponto de passar para as próximas gerações o equivalente ao PIB mundial de um ano. Quanto mais cara fica a casa, mais você se ferra, mais essa galera bate palma. É assim que está funcionando. Isso aqui é só rico nos Estados Unidos, gente. Isso aqui não é os ricos da Suíça, do Brasil, do México, da Argentina, da Bélgica, da França. Isso aqui é só estadunidense, endinheirado. Bem como a inflação, deram impulso aos patrimônios que os membros da geração Baby Boom, nascido entre 46 e 64, vão deixar para os seus herdeiros. A projeção de herança mais recente dessa consultoria que levantou esse levantamento é 45% maior que a previsão para os 25 anos seguintes, feito pela empresa há 3 anos. Espera-se que as doações e as heranças dos Estados Unidos totalizem 2,5 trilhões de dólares só no ano que vem. No ano que vem, endinheirado nos Estados Unidos, vai passar para os seus herdeiros que não tiveram mérito nenhum, cuja imensa maioria sequer trabalha, tá bom? Não tem meritocracia. Não tem acorde às 5 horas da manhã. Não tem cortar o cafezinho. Não tem 14 horas de trabalho por dia. Não tem nada disso. É literalmente gente come e dorme, tá? Come e dorme. Que vai levar de herança no próximo ano 2,5 trilhões de dólares. Sem fazer absolutamente nada. A projeção aumentou muito por causa da pandemia. A pandemia concentrou cada vez mais renda. Cerca de 80% da riqueza mundial estará em movimento nos próximos 25 anos. Movimento pro filho, né? Ai, que beleza, né? Mesmo com a transmissão de bens de milhões de americanos idosos, diz aqui a matéria, a parcela da população dos Estados Unidos que se beneficiará do dinheiro herdado permaneceu estática. Um sinal de como o acúmulo de riqueza familiar se tornou mais concentrado entre as famílias mais abastadas. O dinheiro transmitido de uma geração para outra é responsável por uma parcela cada vez maior da riqueza geral dos herdeiros, aumentando em relação à renda do trabalho ou dos investimentos. Ou seja, nos próximos 25 anos, é bem provável que a imensa maioria dos super ricos nos Estados Unidos seja gente que nunca trabalhou na vida, nunca acordou cedo, não cortou o cafezinho, não deixou de sair no final de semana, não deixou de ir no cinema, de comprar pipoca porque a pipoca é cara, então você economiza se você não tem dinheiro, nada. É gente que nasceu, dormiu e acordou rica. Só isso. Só isso. O pessoal da meritocracia pode fazer esse corte e passar para frente.
né? Ou a meritocracia só incomoda vocês quando fala de cota para pessoas que não têm condição ou para pessoas negras ou indígenas em Universidade Federal? Aí a meritocracia incomoda, né, Gabriel? Não, tem que ser por meritocracia, gente. Aí vai dar piti no Instagram, encher o nosso saco. Agora pega o corte disso aqui e espalha também. Ou isso aqui não incomoda ninguém? Qual que é o mérito da pessoa que vai herdar 2,5 trilhões de dólares só no ano que vem? Não me parece que tenha nenhum mérito, né? Se a cota incomoda, isso aqui tem que incomodar muito mais. Aliás, a cota só existe porque existe isso aqui. Essa é a correlação. Mas se fizer essa correlação, aí não vai querer compartilhar, né? Porque aí o orgulhozinho não vai deixar, né? Bom. Detalhe, Demônio, o ano que vem são dos menores de transação. Vai ser 2,5 trilhões, a média vai ficar em 4. A média é 4. 25 anos. Ah, então ano que vem só começa a brincadeira. Só. Entendi. Daí depois uns 4 trilhões por ano vai passando, né? Vai passando. O pessoal, né? Como é que é o que o cara falou lá? Não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho por dia. Essa é a frase? Hein? Esse pessoal aí trabalhou forte, então... Olha, posso imaginar que o pessoal, sei lá, né? O pessoal trabalhou 25 horas por dia, posso imaginar. Só pode, né? Caso Marielle, Ministério Público recorre para aumentar as penas de Lessa e Elcio Queiroz. A força-tarefa do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado para o caso Marielle, lá no GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro, apresentou recursos de apelação para aumentar as penas de Rony Lessa e Elcio Queiroz, condenados pelo duplo homicídio da vereadora e do motorista Anderson Gomes. O crime ocorreu em março de 2018. No recurso, o GAECO quer pena máxima para os 2 homicídios e um tentado homicídio. 30 anos para Anderson, 30 para Marielle e 20 para Fernanda Chaves, que era assessora da Marielle, também estava no carro e acabou saindo com vida, né? Em 31 de outubro, a Justiça condenou Rony Lessa a 78 anos de prisão, 9 meses e 30 dias. Elcio Queiroz a 59, 8 meses e 10 dias. Eles também devem pagar multa de R$706 mil de indenização para os parentes de Anderson e Marielle. Bom, vamos lá falar aqui sobre a violência policial no Brasil, para variar, né? PMs de São Paulo desligam câmeras ou filmam o próprio rosto para burlar registro de abordagens violentas, diz a Defensoria. Um relatório feito pela Defensoria Pública de São Paulo para ser enviado ao Supremo Tribunal Federal revela que a obrigatoriedade de policiais militares usarem câmeras corporais para dar maior transparência à sua atividade vem sendo burlada de diversas formas no Estado. De um total de 457 pedidos feitos pela Defensoria para ter acesso à imagem, quase 50% não foram sequer respondidos até agora. Outros foram enviados sem imagens, porque a bateria da câmera estava descarregada, e alguns ainda não correspondiam à ocorrência e que os defensores estavam atuando. Ou seja, os caras fizeram quase 500 pedidos, teve a ocorrência, a polícia deveria estar com a câmera, a Defensoria foi lá e fez um pedido, eu quero as imagens desta ocorrência, que eu sei que os policiais estavam com câmeras, ou seja, não são de todas as ocorrências que aconteceram em São Paulo, tá? Metade a PM não respondeu. Da metade que respondeu, alguns respondeu que não tinha bateria na câmera, outros mandou imagens de ocorrências que não eram aquelas que foram pedidas. Que beleza, né? É tipo assim, faz o que quer, né? Assim, faça o que eu quero. Dane-se. Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, expulso da rota por ser muito violento, por participar de muitas operações onde teve assassinatos. O cara conseguiu ser expulso da rota por excesso, tá? E mais não digo. Esse é o secretário que o Tarcísio moderado, escolheu para ser secretário de Segurança Pública em São Paulo. A Defensoria conseguiu analisar apenas 100 casos dos quase 500 pedidos, ou seja, 1 em 5, né? Em que de fato foram encaminhadas as imagens. Em 24% dos analisados, não dos pedidos, dos analisados,
O policial se afastou do local de abordagem, evitando registrar a ação dos colegas. Então o bicho começou a pegar, o policial que estava filmando, quando eventualmente percebeu que ia dar porcaria, caiu fora e deixou os colegas fazendo o serviço, se é que vocês me entendem. Em 32% a câmera foi ocultada por algum anteparo, ou seja, foi tapada, ou com a mão, ou de encontro a um muro, ou pela arma, ou, enfim. No momento que precisava ver a ação, a câmera foi tapada. Ou direcionada para um local diverso da abordagem, como, por exemplo, o rosto do policial. Pega a câmera e mostra o rosto do policial enquanto o bicho pega. Em 39%, o PM simplesmente retirou a câmera do uniforme, deixando na viatura ou em outra localização. Em 36% não houve o acionamento do som, para ouvir o que as pessoas estavam falando na cena. Em 5% o dispositivo foi desligado no momento da abordagem policial. Eu vou repetir. Metade dos casos não teve resposta, tá? PM de São Paulo, metade dos casos a defensoria pediu as câmeras. Em metade não respondeu. Da metade que respondeu, a maioria não presta. Porque ou disseram que não tinha bateria câmera, ou mandaram imagens de outra ocorrência. Das que presta, que é 100 das 500, ou o policial deixou a câmera no carro, ou se afastou da cena, ou desligou o som, ou cobriu a câmera. Qual a penalização para quando isso acontece? Por enquanto, absolutamente nenhuma. Zero. Pelo menos na semana passada, o grupo político que quer ver o Tarcísio presidente deu um chega nele e falou: Tarcísio, a sua fantasia é a de moderado, não esqueça, né? O senhor está aqui, o que era especialista em matar é o ex. Lembram da frase? A minha especialidade é matar. Esse é o ex. O senhor agora, o senhor é tipo o ex, mas com uma máscara. Então não pode tirar a máscara, Tarcísio. Não pode mandar as pessoas procurar a ONU ou a Liga da Justiça, Tarcísio. Não pode dizer que polícia assassinando 60, 70, 80 pessoas em 1, 2, 3 meses na Baixada Fluminense é digna de aplausos. Não dá, não tá pegando bem. Não tá pegando bem. Obviamente, rodaram pesquisas, tá? Porque a coisa é assim que funciona, a gente não é da cabeça dos caras, tá? Que o Tarcísio semana passada falou: não, mudei de opinião em relação às câmeras, né? Eu tinha uma impressão baseada numa experiência pessoal minha. Não sei o que era a experiência pessoal do Tarcísio em relação a câmeras. O que era, será, o Gabriel? Férias no Beach Park? Não sei. Qual que era a experiência? O governador podia explicar pra gente qual que era a sua experiência pessoal em relação a câmeras. O cara tinha, assim, uma opinião formada que câmera não prestava pra nada. Que as horas gastas filmadas, o Tarcísio falou, era desperdício. Qual que era a experiência pessoal do Tarcísio com câmera, gente? O que era? Filmando cachorro no parque no final de semana? Poderia explicar pra gente, governador, qual que era a sua experiência? O senhor não era o governador técnico? Qual que era a técnica que o senhor estava usando para ter essa opinião tão bem formada, tão sólida? E aí, de um dia para o outro, mudou de opinião. Porque apareceu câmeras que não são as dos policiais, mostrando principalmente aquele rapaz jogado da ponte, né? Não pegou bem. Ou seja, o problema não é jogar cidadão que trabalha, que paga imposto, que paga inclusive o teu salário, Tarcísio, tá? Da ponte. O problema é quando filmam. Esse é o problema. O problema é quando aparece, não é quando acontece. Quando acontece é aplauso. Quando acontece, manda procurar a Liga da Justiça. Quando aparece é um problema. Aí devem ter rodado umas pesquisas, porque estão rodando pesquisa a todo momento. A direita e a extrema-direita no Brasil gasta milhões em pesquisa. Aliás, o campo progressista brasileiro está muito atrás disso. Muito atrás, tá? Tá ainda no feeling, né? Não achar que sabe, não achar que tá ligado. Essa galera não dá ponto sem nó. E as pesquisas devem ter mostrado que, apesar de uma parte da população aplaudir esse tipo de coisa, não pega bem com uma grande parcela do eleitorado que pode decidir a eleição, porque a eleição não é decidida por extremista no Brasil, nunca foi, então não pega bem. E aí volta para a fantasia do moderado. Agora tem isso aqui para resolver, Tarcísio, não adianta só filmar.
Se os caras desligam o som, deixa a câmera na viatura, sai da cena para não filmar, mostra o próprio rosto, bota a mão na frente, vocês não mandam as imagens, metade dos pedidos da defensoria vocês nem respondem. Nem respondem. Deve ter normativa aí para funcionário público e para funcionário comissionado que incorre nesse tipo de coisa, né? Especialistas apontam politização e subversão de hierarquias que favorecem o descontrole da PM. Especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo, né, que não é um jornal comunista, né, mostram o que acontece na PM de São Paulo hoje, que já acontece na PM de vários lugares do Brasil. O Rio de Janeiro é o caso mais conhecido, mas não é o único. Se eu não me engano, a polícia que mais mata no Brasil é a polícia da Bahia, governada pelo PT. Pra gente deixar bem claro aqui, isso não é uma questão partidária, isso é a questão de como você organiza e comanda a sua tropa. E se você perde o controle, você não consegue mais pegar o controle de volta. PM vira um corpo só, se autogestiona e tem uma tendência aí para violência e para o caos e para milicianização, para grupo armado clandestino, para prestar serviço, inclusive para o PCC em São Paulo, que tinha policial militar prestando serviço quando mataram o delator do PCC lá no aeroporto. Esse é o caminho que toma. E a Folha ouviu especialistas mostrando que politização, dessa maneira como é feita na PM, e subversão da hierarquia favorece o descontrole da polícia militar. Foi avisado que aconteceria isso em São Paulo. Foi avisado por muita gente, né? Ah, mas vocês são exagerados. Para vocês tudo é fascismo, né, Gabriel? Ah, e para vocês tudo é genocídio, né? Ah, e para vocês tudo é a polícia que mata, né? Pois é. Parece que é isso aí mesmo. Tá bom, galera? Ficou algumas coisas para trás, a gente volta nos temas amanhã. Muito obrigado, ótima semana para todo mundo. Tá começando agora o ICL Notícias, primeira edição. Muito obrigado pela companhia. Compartilhem o programa, deixa seu like, aquela coisa toda. Muito obrigado para quem acompanhou nas redes sociais, na televisão e no rádio. Amanhã estaremos de volta. Um grande beijo e tchau. Mais do que um slogan de campanha, é uma questão moral para muitos americanos que viram a economia ruir e o poder dos Estados Unidos diminuir. Donald Trump soube exatamente como explorar esse sentimento para se reeleger presidente. A nova série original do ICL, Ameaça Global, os perigos da nova era Trump, discute justamente essa situação de incerteza na qual o mundo se vê mergulhado com a ascensão da extrema-direita na maior potência do nosso tempo. Participe do lançamento oficial no dia 10 de dezembro às 8 horas da noite, onde você vai poder assistir de forma gratuita o primeiro episódio e ainda um debate comigo, o Eduardo Moreira e convidados especiais. Se inscreva para esse evento.